essa vitória, né? São 3 jogos, seu comando, né, Claudinho? Aí você não sabe o que é perder, são 2 vitórias e 1 empate. Mas a gente viu um Avaí hoje ainda melhor, um Avaí com uma consistência muito forte, criando muitas oportunidades. E dá até para dizer que o 3-0 ficou barato para o Criciúma. Boa noite. Eu acho que vocês que acompanham aqui o dia a dia, vocês têm visto que a gente está insistindo muito na questão defensiva, né? Eu penso que o segredo foi o que a gente passou por eles na preleção aqui hoje, é a gente defender pronto para atacar e atacar preparado para defender. E cobramos bastante, eu acho que uma coisa que a gente vinha, fomos bem em Fortaleza, mas no coletivo que fizemos aqui erramos um pouquinho, e vocês estavam presentes, foi a questão da gente roubar a bola e não acertar os 4, 5 primeiros passes. Se você roubar a bola, por mais bem organizado que você esteja, se você não acertar os 4, 5 primeiros passes, você não tem transição. Então isso do primeiro para o segundo tempo, acho que a gente corrigiu bem isso, acho que o segundo tempo foi muito bom, acho que foi, como você falou, a gente jogou para fazer mais gols, né? Não fomos felizes em algumas finalizações, faz parte, né? Nem sempre você vai criar e vai fazer, mas continuamos com um bom número de finalizações, né? Propiciando poucos contra-ataques para o adversário. Eu acho que o Renan trabalhou bem hoje, mas acho que só um lance que foi dentro da área, o resto foram chutes de arremates de falta, né? Que ele foi muito bem, mas não está toda hora o jogador chegando na cara do Renan para fazer o gol, para finalizar. Então acho que teve um crescimento nesse sentido, pelo que nos passaram. E estou feliz, né? Temos que ficar felizes, uma vitória, um clássico regional. E eu acho que nós vencemos com propriedade. Hoje não dá para discutir, né, a nossa vitória. Agora a gente tem que ter humildade, continuar trabalhando, né? Eu acho que quando a gente... É muito fácil nós nos blindarmos de críticas, né? Quando você perde um jogo, você não quer ouvir o rádio, você não quer ver a internet, você não quer ouvir comentário de ninguém, então você se blinda, você se protege. Agora, quando você ganha, você quer ouvir a rádio, você quer ver a internet, você quer ver o programa de televisão, você quer ver o jogo 10 vezes. Então a gente tem que se blindar com relação a isso também, com as coisas boas, para a gente não se empolgar, né, e não achar que somos os melhores do mundo, que já está tudo certo. Não, tem que evoluir. Né? Se a gente chegasse agora, né, nessa altura do campeonato, achasse que não tinha mais nada para evoluir, não tinha nada para melhorar, a gente ia ficar estagnado. Não, tem como melhorar, tem, e os jogadores estão querendo, né? Eu acho que é nítido isso. O clima, o ambiente, né? As conversas entre eles, a conversa no vestiário, os jogadores estão ali no banco o tempo todo incentivando, vibrando. Eu acho que, pelo menos para mim, é nítido que estão todos querendo, todos interessados em fazer acontecer. Claudinei, já foi citado que se não fossem as oportunidades desperdiçadas, talvez o Avaí teria saído com um resultado bem mais elástico, né? Isso te preocupa pelas chances criadas e desperdiçadas, ou isso te dá um alento de que no futuro pode ter algo melhor para o Avaí, porque as chances que você tanto pede para serem criadas estão sendo criadas? E deixa eu aproveitar para te perguntar também sobre os 2 jogadores, né? O Marquinhos hoje atuou, principalmente os 45 primeiros minutos, 2 batidas dele na bola, 2 gols do Lucas com ele, que muito foi criticado e que vem fazendo por merecer essa vaga. Com relação às chances criadas, a gente fica feliz, né? Eu acho que se você cria 10, principalmente no futebol, você cria 10 e faz 10, né? Uma coisa, você tem que ter o melhor percentual de aproveitamento possível, né? Mas são chances criadas assim, em transição, então às vezes o jogador conduz a bola por 30 metros, por 35 metros, por 40 metros, né? E ainda tem que ter a sintonia fina de fazer o gol, né? E tem o mérito do goleiro adversário. Então eu acho que a gente fica feliz de estar criando, eu acho que temos que manter um aproveitamento bom, né? Se a gente criar 10, 12, fizermos 3 todo jogo, eu acho que um time que faz 3 gols não pode nem empatar, tem que ganhar, porque a gente tem que ter uma consciência defensiva que a gente tome no máximo um gol por jogo, né? Nossa média tem que ser abaixo de um gol por jogo. Então eu fiquei feliz, de maneira geral, pelo aproveitamento, não adianta a gente lamentar as chances perdidas. Se não tivéssemos criado, talvez tivéssemos criado só 3, o jogo tivesse sido 1-0, né? Então... E com relação ao Marquinhos, a gente sabe da qualidade, né? Ninguém discute a qualidade do Marquinhos, a liderança dele, é só a gente tá falando, tá caindo num lugar comum, tá chovendo numa molhada, mas é um cara que tem ajudado bastante. Quando ele sai ali, um cara muito positivo, a gente vai, conversa, ele chama o pessoal, leva água, dá uma orientação, e tem liberdade para isso, a gente dá essa liberdade para ele, porque ele tem essa liderança. E eu acho que eu bati as 2 assistências dele, mostram a importância dele, não só isso, mas outros passes que ele deu, outros momentos que ele participou do jogo, a preocupação do adversário com o Marquinhos, isso aí tudo reflete coisas positivas pra gente. O torcedor vem mais animado, o torcedor fica feliz de ver o Marquinhos com a camisa 10. Então a gente tem que usar isso da melhor maneira possível, resgatar, e sabemos que o Marquinhos tem muito para dar ainda. Tá? O Marquinhos está longe de estar no final, ele está aí no meio do caminho, tem muita coisa para fazer pelo Avaí. Eu queria que você falasse também justamente ainda na pergunta dele sobre o Lucas Coelho. Eu esqueci do Lucas, desculpa.
Com relação ao Lucas, cara, é um cara muito batalhador, né? Um jogador que, mesmo quando não vinha jogando, vinha se dedicando. Eu conheço o Lucas Coelho desde a base do Grêmio. É um jogador muito intenso, competitivo, que é o que o futebol pede, né? E esse tipo de jogador é premiado. Hoje foi premiado com 2 gols, poderia ter feito mais, né? E poderia até ter cobrado o pênalti, ele abriu mão do pênalti pro Romulo cobrar. Eu acho que foi uma decisão deles ali, eles têm a liberdade para tomar a decisão. A gente tem a primeira opção com o Marquinhos, aí pela ordem seria Lucas Coelho e Romulo, mas eles têm a liberdade ali na hora de tomar a decisão de quem cobra o pênalti. Mas é um jogador que está sendo premiado pelo que ele faz no dia a dia. Eu acho que o jogo nada mais é do que o reflexo do que os jogadores fazem durante a semana. O Diego Jardel também, para citar um outro atleta, ele entrou muito bem no jogo, na minha concepção. E desde que eu cheguei aqui, ele tem treinado muito bem, se dedicado muito, tem se esforçado nos treinamentos. Então, o reflexo do jogo é reflexo do treino. Eu acho que não dá para o jogador treinar de qualquer jeito e querer jogar bem. Então, aqueles que treinam, se dedicam, como nós também. Eu não posso simplesmente passar a semana aqui sem querer dar treino, só batendo papo e vamos dar rachão. No jogo vamos ganhar. Não, se a gente não trabalhar, a gente não ganha. A gente tem que procurar trabalhar, respeitando o desgaste dos atletas, é lógico, né? Esse jogo de hoje para terça praticamente não se treina, mas é uma coisa até fisiológica, não tem como exigir do atleta. Mas sempre que possível a gente tem que estar colocando situações novas. O jogador tem que sentir também que você está querendo, né? Não é só você querer que o jogador esteja empenhado e você não se empenha na sua parte. Então, esse conjunto de fatores aí, esse empenho dos atletas, como o Lucas, como o Marquinhos, como o Jardel, como todos, o João Felipe, enfim. O Gabriel jogou hoje numa situação que poucos entrariam em campo, poucas pessoas fariam o que o Gabriel fez, né? Uma coisa que tem que ser louvada. E jogou uma partida sensacional. Então, o que esse menino fez hoje, eu posso falar menino que é bem jovem, de idade para ser meu filho, o que ele fez hoje, poxa, não tem. Poucas vezes a gente viu isso. Uma tragédia com a família dele da madrugada de ontem para hoje, e ele se colocou à disposição, jogou bem, equilibrado, não perdeu a cabeça em nenhum momento, nem no momento de dificuldade às vezes no jogo. Então a gente tem que parabenizar o Gabriel, né? Não poderia deixar de passar esse momento para agradecer ao Gabriel por ter se colocado à disposição e parabenizá-lo pela partida e desejar minhas condolências para ele, como eu já fiz pessoalmente. Só aproveitando aqui o microfone, eu queria saber justamente sobre a questão, o Avaí venceu, pulou na classificação, está em 8º hoje, já dá para começar a sonhar com esse G4? Não dá para a gente começar a pensar no CRB, né? Vamos pensar no CRB, é aquilo que eu falei, a gente não pode começar a se empolgar, né? Se a gente achar que está mais fácil do que está, ou que está mais próximo do que está, nós temos que ser realistas. Se a gente fizer mais um bom jogo contra o CRB, organizados, como fomos contra o Ceará, como fomos hoje contra o Criciúma, né? Eu acho que a gente mantiver essa organização tática, essa disposição de todos, a gente tem grande chance de ter sucesso. E um sucesso contra o CRB nos aproxima do CRB, né? Não quer dizer que nos aproxima dos outros do G4. Então, vamos rodada a rodada. Eu acho que a gente pensa no G4, a hora que faltar, estamos a 2 pontos, ou estamos a 3 pontos, estamos com saldo melhor, ou com uma vitória a mais. Aí a gente fala, não, próximo jogo, se a gente ganhar, a gente está no G4. Então, a princípio, nós estamos projetando nos consolidarmos, aí estamos em 8º, mas um tropeço, a gente pode sair da primeira faixa da tabela, da primeira parte da tabela ali da classificação. Então vamos nos esforçar para nos mantermos ali em 8º, 9º, 10º, 7º, enfim, para depois a gente dar um salto no final e tentar aí sim atingir o G4. Hoje, eu gostaria que falasse sobre o Renan, a importância dele não só no jogo de hoje, por exemplo, teve vezes importantes quando o jogo estava 1-0, 2-0, ali no primeiro tempo, né? Mas em relação à temporada, eu acredito, não sei se tem essa opinião, porque talvez não tenha acompanhado muito o Avaí antes, mas talvez seja o jogador mais regular do Avaí em toda a temporada. Não, eu venho acompanhando assim, até comentei, me pediram para citar numa coletiva minha aqui, algum jogador do Avaí que eu achasse que era o destaque da equipe, eu citei o Renan pela regularidade. Mais uma vez eu falo, tudo isso é reflexo do que é feito no treinamento. A gente vê o André Croda aí trabalhando com os atletas, os goleiros. Eu tenho certeza que o dia que o Maurício precisar entrar, o Maurício vai jogar muito bem. O dia que a gente precisar do alemão, dos outros meninos da base que treinaram junto conosco, vão estar todos bem, porque trabalham bem, se esforçam e é mais uma... Eles têm uma parceria muito legal. O Maurício, vamos falar do Renan que está jogando, realmente está fazendo uma temporada brilhante. É um dos melhores goleiros com quem eu já trabalhei. Eu trabalhei com grandes goleiros, mas ele está no nível dos melhores. E vamos também fazer um parênteses para falar do Maurício, que é um cara que eu fui goleiro, é difícil, goleiro reserva, você tem poucas chances de jogar. E o profissionalismo do Maurício, o dia a dia do Maurício com a gente aqui, o comportamento do Maurício no banco de reservas, poxa, a amizade dele com o Renan, ele está ali torcendo, não está ali querendo ou não, vou torcendo para o Renan o tempo todo. Então é assim que você constrói um grupo vencedor, cara, nessas pequenas atitudes, é você valorizar o Renan,
mas a gente sabia que tem o Maurício ali também que está dando suporte para ele, tem o Croda fazendo o trabalho do dia a dia, os meninos da base que treinam conosco. Então a gente tem que falar do que está atuando, mas a gente tem que valorizar também aqueles que vêm no dia a dia nos ajudando. E eu tenho certeza, toda certeza que se um dia a gente precisar do Maurício, ele também vai entrar e vai dar conta do recado. Claudinei, a gente tem conversado com alguns jogadores aí, nos jogos, até ao longo da semana. O que mudou com a sua chegada aqui? Cada um tem o seu ponto de vista, trazendo os pontos positivos, avaliando o seu trabalho. Agora eu gostaria de perguntar para ti, você está completando aí seguindo para a segunda, iniciando a terceira semana de trabalho aqui, né? O que você já viu de mudança no elenco de quando você chegou para esse elenco de agora? Eu acho que o elenco é o mesmo, né? Eu simplesmente, como eu falei, eu cheguei com um olhar diferente, então às vezes um jogador que já tinha um desgaste, né? O Silas já tinha um conceito sobre esse jogador e tinha outras opções, não quer dizer que certas ou erradas, né? Sempre gosto de frisar isso, a gente tem que tomar cuidado para não dar a impressão que está criticando o trabalho de quem me antecedeu. O Silas é um grande profissional, né? Eu acho que tem até mais conquistas do que eu na carreira, então a gente tem que respeitar muito o Silas. Mas ele tinha um olhar já meio que pré-definido sobre alguns jogadores, os conceitos dele, como eu estou começando a fazer os meus, pode ser que daqui a 2, 3 meses, ou sei lá, se eu permanecer para o ano que vem, tem alguns jogadores que eu acho, esse cara já não está mais me ajudando, e vem o treinador e consiga resgatar. Então eu acho que por eu ter chegado com um olhar, olhando para todos, né, e dando oportunidade, dando um novo horizonte para todos, então acho que todos entenderam, e eu tenho esse perfil, eu trabalho bastante, a mesma atenção que eu dou, já falei isso para o Marquinhos, eu vou dar para o Tocha, eu vou dar para os meninos que vêm da base, eu vou dar para o Luiz Gustavo que chegou agora, para o Betão que é mais experiente, a gente procura tratar todos da mesma maneira, e procura dar o mesmo trabalho que a gente dá para a equipe principal para os outros 11 que estão à disposição e para quem às vezes não fica nem na reserva. Então eu estou procurando olhar para todos da mesma forma, não sei se melhorou, piorou, eu sei que estou tentando fazer a minha parte e os jogadores com certeza estão fazendo a deles. Ô Claudinei, antes desse jogo a gente até tinha te perguntado sobre quem entraria no time hoje. Você disse que quando esses jogadores mostrassem alguma coisa que pudessem ser titulares, você, ao natural, poderia dar a chance para eles. E hoje eu acredito que tenha sido uma partida para te colocar vários pontos de interrogação, né? Porque você perdeu o Fábio Sanches, o Gabriel veio, voltou, jogou bem. Você tem 3 opções para a zaga para o próximo jogo. Na direita você não tinha o alemão Luiz Gustavo, hoje fez uma partida pelo menos consistente, né? O Luan não jogou, o Judson hoje jogou e recebeu bastante elogio também. E o William no ataque é um jogador que talvez não esteja fazendo gol, mas é um jogador que você confia bastante. Que importância tem isso? Quando se perde um jogador, tem outro para substituir logo de imediato? Mostra que o grupo é bom, né? Quando eu cheguei aqui, que vocês me perguntavam sobre contratações, eu dizia que primeiro a gente tem que conhecer o que a gente tem em mãos, né? Então a gente tinha uma equipe que praticamente um pouco se mudou da equipe do jogo do Luverdense para o jogo do Ceará. Hoje tivemos que trocar 3 peças, que é um número considerável para uma equipe de futebol, onde jogam 11, né? Se descontar o goleiro é 30% da equipe. E os jogadores entraram e foram muito bem. É lógico que a gente fica satisfeito olhando para essas opções, mas eu procuro adotar o critério. O jogador que é titular, vem jogando, saiu pelo terceiro amarelo, ele volta. Entendeu? Então, do mesmo critério que eu usei com o Lucas Coelho quando ele retornou, os jogadores saíram por suspensão, por cartão, a não ser que seja um cartão provocado, uma coisa, né, que a gente acha que o jogador prejudicou por uma indisciplina muito grave, por uma irresponsabilidade, a gente pode pensar de outra forma. Mas eu costumo ter esse critério e adotar esse critério para todos. Então, saiu o terceiro amarelo, o outro retorna. Saiu o terceiro amarelo, jogou, independente do rendimento, retorna. Mas esses jogadores já mostraram que podem nos ajudar. E futuramente, se numa queda de rendimento daquele que está jogando, não põe dúvida só em mim. Põe pressão em quem vinha jogando. Né? Então, o João Alemão ficou fora, ele viu que o Gustavo foi bem. O Luan ficou fora, viu que o Judson foi bem. O Sanches também ele já sabe da qualidade dos companheiros. O Sanches já sabe da qualidade do Gabriel, todo mundo sabe. Então isso aí cria uma competitividade no elenco que quem ganha são todos, né? E a gente tem que procurar agir com a nossa justiça sem termos a pretensão de sermos justos, que é difícil, mas agimos com a nossa verdade, o que a gente pensa que é correto, ter uma coerência na condução do grupo que eles vão acabar entendendo e acabam entendendo sempre. Isso pode ter acontecido antes, mas não era tão claro, agora pelo menos está mais evidente. Você também já citou isso e o próprio torcedor está observando. A gente está vendo um grupo do Avaí fechado. Pelo menos de alguns dias para cá, um grupo bem fechado. Você já lembrou aí do caso lá de Fortaleza, o Marquinhos foi substituído, mas ficou no banco ali como se fosse um auxiliar técnico. Você lembrou aí o caso agora do Maurício, né, do Kozlinski com o Renan. A gente observa que está mais claro, está mais nítido isso, esse grupo fechado. Com isso, você acredita que é possível realmente acreditar que dá para chegar? Eu falei, eu vou sempre jogar
para ganhar os jogos, né? Isso eu falei para vocês. O meu objetivo é vencer todos os jogos. Se nós vencermos todos os jogos, nós vamos chegar. Só que não adianta a gente não vence o último sem vencer o próximo. Então a gente tem que ir jogo a jogo. E como eu falei para vocês, cada jogo tem a sua estratégia, né? E tem várias maneiras de você vencer no futebol. A gente está optando por uma equipe compacta, com uma boa transição, né? Sabendo que temos uma bola parada forte. E jogamos hoje contra um time que tem uma bola parada forte também, mas fomos superiores nesse fator. E é jogo a jogo. Vamos tentar ganhar todos os jogos, né? Vamos tentar ser campeões do segundo turno. É uma coisa que é palpável. Se nós ganhamos o segundo turno, fomos campeões do segundo turno, não dá nada, mas com certeza o campeão, se a gente conseguir uma pontuação para ser campeão do segundo turno, a gente está bem próximo do acesso. A gente tem que botar objetivos para os atletas, eles têm que ter objetivos, e o objetivo que eu faço é o próximo. Então eu vou começar a estudar o CRB a partir de, não vou nem dizer de hoje, mas de amanhã eu vou curtir um pouquinho a vitória, mas a partir de amanhã a gente já começa a olhar o CRB com bastante atenção, já vi alguns jogos deles anteriores, para a gente tentar chegar lá e vencer, e aí vamos ver até onde a gente vai chegando. Depois o Bragantino, vamos tentar vencer e assim sucessivamente. O grupo, assim, desde que eu cheguei eu senti um ambiente bom, né? O grupo me acolheu muito bem, a comissão técnica, né? É uma coisa que a gente tem também que agradecer a todos aí. Não posso deixar de falar também que eu vim sozinho, vocês sabem, sem auxiliar, sem preparador físico, sem preparador de goleiro, né? E aceitei porque me passaram, e a gente tirou informações e passaram não só da qualidade, mas como da lealdade, da honestidade das pessoas que aqui estão. Então eu só posso ser grato, e eu acho que isso aí me ajudou muito a minha chegada, né? Eu acho que eu sei ter sido bem recepcionado por todos aqui do clube, desde o presidente até o rapaz da portaria, o rapaz que abre o portão para a gente sair com o carro e entrar. Fui bem recebido por todos me receberam de braços abertos, me senti muito acolhido. Então isso aí passa para os atletas. Eu costumo fazer bons ambientes, eu não fico refém dos atletas, né? Mas eu costumo tratar todo mundo bem, como eu acho que a educação pede, né? Tratar todas as pessoas bem, como eu trato vocês, vou tratar meus atletas. Então eu acho que isso aí a gente acaba no dia a dia conversando com todos, dando atenção para todos, e você vai aos pouquinhos tentando conquistar os atletas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não errar a mão, para ter coerência, e é uma coisa muito difícil. O mais difícil no futebol não é dar treino. Treino você vai na internet, você procura o treino desse, daquele, imita, dá o treino igual, faz. O maior segredo do futebol é você administrar os jogadores, administrar pessoas, administrar vaidades, né? Ter todas as pessoas motivadas. É isso que a gente tenta fazer no dia a dia.